Traz o teu recado ao meu coração. Fala comigo de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, Deus quer falar de uma forma direta com você. Então, peço que você se concentre um máximo na mensagem. Que você se concentre um máximo no que vai ser falado aqui. Amados, ainda preciso que aumente mais o volume. Por favor. Porque Deus tem uma mensagem poderosa. Se você se desconcentrar, talvez você perca algo que Deus quer falar com você hoje. Amém? E o tema da mensagem hoje é que nunca nos falte o amor. O que eu posso falar sobre o amor? Eu acho que no amor estão firmados, amados, os fundamentos e os alicerces da nossa fé. Realmente, o amor é o fundamento que sustenta tudo aquilo que é pregado pela igreja no mundo inteiro. O amor é a nossa pedra fundamental, é a nossa pedra angular. E o amor é o lugar onde está concentrado todo o peso da fé cristã. Imagine uma casa. Uma casa, os engenheiros, os pedreiros, os arquitetos, eles sabem que tem um ponto ali central que se você derrubar aquele ponto, a casa toda desmorona, o prédio todo desmorona. E essa pedra fundamental da igreja de Jesus é o amor. Jesus é a pedra angular e Ele é o amor. E quando nós destruímos ou quebramos o amor, a igreja desmorona. E em nosso caso, amados, se faltar amor, o que irá cair vai ser a igreja de Jesus. Mas como podemos fazer para definir o amor, pastor? O amor é o elo que liga as pessoas uma com as outras. O verdadeiro amor não depende de quem recebe o amor. A pessoa que ama, ela decide amar e pronto. O amor, amados, é uma decisão poderosa. Não existe um amor igual ao amor de Deus, porque só esse amor, através de Jesus, pode transformar nossas vidas e nos completar. Deus é amor e seu amor serve de exemplo. Nós devemos amar uns aos outros de forma incondicional, assim como Deus nos ama. A palavra de Deus, amados, ela nos exorta nesse sentido, em Mateus 22, de 3 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a... Todo mundo conhece. E o apóstolo João, ele complementa o que Mateus diz em 1 João 4, 19 e 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O problema, amados, é que muitas vezes nós somos levados a escolhermos a nossa humanidade ao invés da nossa espiritualidade. E não cumprimos dois mandamentos mais importantes da nossa fé. E começamos descumprindo o segundo mandamento, que ame ao próximo como a ti mesmo. E por consequência, se quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem crê, você está descumprindo os dois mandamentos. Você está descumprindo o ame a Deus e está descumprindo também ame o seu próximo. E a palavra de Deus para nós aqui, ela está sendo muito clara e direta. Se nós não amarmos o nosso próximo, estaremos também deixando de amar a Deus. E ficar com raiva por algo que alguém fez com você ou com alguém que você ama, quer dizer que você está com falta de amor? Será que é isso, pastor? Não. Nós nos indignamos com a injustiça. Sermos injustiçados, amados, e ver alguém passar por injustiça nos indigna. Mas amor, ele não é sentimento, o amor é o que? É atitude.
Amor não é sentimento. Nós não podemos viver pelo que sentimos, mas porque nós vivemos pelo que nós cremos. E quando nós amamos, independente do que aquela pessoa fez com você, ou contra alguém, nós vamos ter atitudes de amor com aquela pessoa, pois a pessoa da qual você tem mágoa, ela pode até ser injusta com você, mas você é uma pessoa justa. E nós queremos e precisamos ser obedientes a Deus. Fala para quem está do seu lado, seja obediente a Deus hoje. Olha o que Deus está falando na carta de João, no livro de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Pois só poderemos dizer que amamos a Deus se primeiro amarmos ao nosso irmão. Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Amém? Verso 1. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele de quem ele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Deus abençoe sua palavra lida. Pai, me encha do teu Espírito Santo para que eu venha falar ao teu povo aqui hoje. Usa-me de forma poderosa, que eu não fale palavras do meu coração, mas que eu traga para o teu povo palavras do teu coração, direto do teu trono hoje. Fala através de mim ao teu povo aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, amados, o apóstolo João, ele diz que o caminho até o amor é a fé. E nós precisamos ter fé para vencer e superar esse mundo, pois a nossa essência espiritual, ela vem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nossa essência espiritual. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, a nossa carne, ela anseia o quê? Ela anseia o pecado. Nossa carne, ela nos leva ao pecado. É isso que a nossa carne anseia. E a nossa alma e o nosso espírito, eles anseiam por Deus, porque foram criados diretamente por Ele. A sua alma, que é a sua consciência, é a soma de tudo que você viveu, um dia vai voltar para o Pai junto com o Espírito, que é o sopro de vida que Ele nos dá. É o que nos faz nos mover. Quando Ele tira o sopro de vida de nós, nós apagamos, nós morremos. Sem o sopro de vida, ninguém está aqui. E o nosso eu espiritual ama a Deus e anseia obedecê-lo. Mas o nosso eu carnal é diretamente influenciado por esse mundo e tenta nos levar por caminhos de pecado e de desobediência. O que acaba levando a muitos, amados, para o caminho de morte. A nossa carne, o nosso corpo, ele é suicida. É isso mesmo. A sua carne, ela é suicida. Ela quer pecar, ela quer te levar para a morte. Por isso, cada vez mais nós precisamos alimentar o nosso espírito e menos a nossa carne, para que o nosso espírito, que é a parte que é de Deus, que vem em nós, seja fortalecido e a carne enfraquecida. Quando você fortalece o seu espírito, você começa a enfraquecer a tua carne, que é o quê? Suicida. Na luta entre o espiritual e o carnal, o nosso espiritual, ele precisa sempre vencer. Você precisa sempre dar ouvidos para o seu espírito e não para a sua carne.
E nós precisamos encontrar esse amor que vence e supera o mundo. E encontramos o amor que vence e supera o mundo, em primeiro lugar, através da fé. No verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O verbo crer nesse texto original aqui no grego, ele tem sentido de confessar, de homologar. E homologar quer dizer que você reconhece algo oficialmente e juridicamente. Vocês estão notando a diferença de crer, do acreditar para o homologar? Quando você homologa, você homologou casamento agora, não foi? Você teve que ir lá reconhecer aquilo juridicamente. Não foi? É assim a nossa fé. O verbo crer aqui, ele está nesse sentido. Você está homologando a tua fé em Jesus. Você está registrando isso. E quando nós cremos em Jesus, nós estamos empenhando a nossa palavra do que nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus e que nós não vamos voltar atrás em nossa palavra. Quando você diz assim para Jesus: Senhor, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador, você está empenhando a Tua palavra. Quando a gente empenha a nossa palavra, a gente não pode voltar atrás. Ao tomarmos essa posição, o crente compromete a sua vida inteira, declara sua lealdade total a Jesus e se compromete em segui-lo diante, inclusive, de risco de morte. Pessoas que são ameaçadas no mundo árabe de morte, eles preferem morrer a negar Jesus. Quantos e quantos cristãos que se negaram lá em Roma a negar a Jesus, preferiram ser comidos por leões a negar Jesus? Quantos e quantos até hoje chega o Estado Islâmico lá, coloca o machado no pescoço dele, nega Jesus, você vai viver. Eu prefiro morrer, porque um dia eu empenhei a minha palavra, eu homologuei a minha decisão e eu não volto atrás. Eu não volto atrás nessa decisão de seguir a Jesus. Crente não volta atrás e vai para a rua sair em bloco de carnaval. Crente não volta atrás na palavra dele e fica assistindo desfile de escola de samba. Que tristeza no meu coração, crente declarar que torce por escola de samba. Vira crente, amado. Vamos virar crente, sabe por quê? Antes, esses caras, eles escondiam o que era. Agora eles estão falando abertamente que eles vão lá consagrar os orixás naquela passarela. Sai no jornal, sai na televisão, fala, e você está lá torcendo por escola de samba. Está negando o nome de Jesus, cara. Vira crente. Para com isso. Hoje eu ouvi um texto que eu concordo. Eu não sei quem escreveu, eu não sei quem falou, mas eu concordo em gênero, número e grau com o que está escrito. Ouça esse texto. Jamais vou entender esse fenômeno chamado carnaval. Um povo sofrido, roubado e explorado, e muitas vezes sem perspectivas de uma hora para outra, explode numa alegria sem motivos, sem limites e sem pudor. Homens que até sexta-feira trabalhavam de terno e gravata, no sábado vão à rua maquiados, vestidos de mulher, com sutiã por cima dos seus peitos peludos, que nojo, braços e pernas cabeludos, que nojo, uma imitação grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos muitas vezes degradantes e mal remunerados, sofrem nas filas dos hospitais e das creches, aparecem na passarela coberta de brilho e rebolando, como se não houvesse amanhã. Os canalhas do poder adoram essa orgia sem sentido, porque, pelo menos por alguns dias, o povo está olhando para o outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue e cada centavo que eles lhe puderem roubar. As ruas são tomadas por foliões, urrando de alegria. E eu me pergunto, você está alegre por quê? A sua vida melhorou de ontem para hoje? Seu salário aumentou?
Seu filho entrou para uma boa escola? Se você cair do trio elétrico e quebrar a cabeça, eles vão te levar para um bom hospital? Você terá água na sua casa para tomar um banho quando você voltar da gandaia? Então me explica, você está rindo de quê? Você irá para a rua com essa mesma vontade para protestar contra essa roubalheira absurda que está destruindo o nosso país? Por essas e outras que os governantes adoram o carnaval. E eu jamais vou entender por que esse povo que é tão sofrido é tão alienado. Eu não sei quem escreveu, não sei quem foi, mas eu concordo em gênero, número e grau com tudo que está escrito aqui. Concordo totalmente. Esse texto é uma realidade, amados. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo estava esperando comprar carne e não está conseguindo comprar nem ovo. Os vagabundos que estão no poder prometeram para o povo picanha e o povo mal consegue comprar ovo. Esse bando de vagabundo. E tem um monte de gente se preocupando com o carnaval agora. Nós vivemos num tempo em que quase metade da população do país não tem nem saneamento básico, sem esgoto e sem higiene. Mas o pior de tudo é ver crentes renegando a sua fé, que homologaram perante a Deus, se pervertendo e indo atrás de uma escola de samba. Isso é o pior de tudo. Ver pessoas que empenharam sua palavra, que iam seguir a Deus, estão lá se abraçando com o capeta. E isso é o que mais me entristece. Falta de amor a Deus, falta de empatia ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Só pode ser. Fala, Senhor, você sofreu tanto naquela cruz por causa desse povo, para ir para o carnaval, adorar outros deuses, Jesus. Que tristeza! Hoje é dia, meus amados, nós de entendermos que isso quebra o pilar principal da nossa fé. Negar a nossa fé quebra o amor, destrói o principal pilar da nossa fé. Nós precisamos ser firmes com a nossa fé, pois só assim encontraremos dentro de nós o amor que vai vencer o mundo. E encontramos o amor que vence o mundo em segundo lugar, quando obedecemos aos mandamentos de Deus. Verso 2: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como o nosso amor aos irmãos é a prova do nosso amor a Deus também, amados, o amor a Deus é provado pela obediência a seus mandamentos. E isso é um loop infinito. A gente vai ficar falando disso aqui o tempo todo. Se você ama a Deus, primeiro você precisa provar que ama quem? Ao seu próximo. Se você ama o seu próximo, não tem como você, se você não ama o seu próximo, não tem como você dizer que você ama a Deus. Porque quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem você não pode ver. Então você mata tudo ali. A gente vai ficar nesse ciclo interminável. E o amor a Deus é provado pelo cumprimento de seus mandamentos. E Jesus disse que os 2 mandamentos mais importantes que ele deixou é amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Amar os mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. Amar os mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. Um está conectado ao outro. Se você deixa de fazer um, você não fez nenhum. Você não fez nenhum. É um ciclo interminável. Mas eu creio que o grande segredo e ao mesmo tempo a parte em que as pessoas têm mais dificuldades é em amar o seu próximo. Principalmente aqueles que um dia fizeram mal a gente ou nos causaram algum dano. Deus tem uma palavra muito direcionada sobre esse caso no livro de Lucas 6:32 a 36. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam os que os amam. E se fizerem bem aqueles que são bons, como vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim.
Que mérito terão se emprestarem às pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Amem, porém, aos seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos como Ele é misericordioso, o Pai de vocês. Outra palavra que complementa, Mateus 5, 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. É isso, amados. A palavra de Deus nos exorta a fazermos o bem a quem nos fez mal, a pagar com bondade a quem nos tratou com maldade. E isso e além disso, Deus nos manda orarmos por aqueles que nos perseguem. E tudo isso é muito fácil, né? Não, é difícil. É difícil você querer desejar o bem a alguém que te fez mal. É difícil você orar a alguém que te maltratou, alguém que te perseguiu. É muito difícil pra caramba. Mas qual é o título desse tópico? Obedeça aos meus mandamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Se nós trancarmos em nossos corações a raiva, nós vamos dizer: eu não concordo, eu não consigo, eu não quero fazer, eu não acho isso justo. Nós precisamos entender que não estamos desobedecendo ao pastor da igreja. Vocês não estão desobedecendo ao pastor Guido, mas vocês estão desobedecendo ao noivo, a Jesus. Não é a mim. Quando você desobedece um mandamento de Deus, não é o pastor que vocês estão desobedecendo, é ao próprio Jesus. E como começar isso, pastor? Como eu posso começar a estar orando, estar fazendo algum bem pelo cara que me fez mal? Como eu posso? Praticando. Comece a orar pelas pessoas que te magoaram. Comece orando. As pessoas que estiveram mal. Com o tempo, você vai começar a ajudar as pessoas que te magoaram. Eu já contei essa história aqui, mas é pertinente eu contar de novo. Quando eu trabalhava numa empresa, que eu tinha uma funcionária que ela fazia de tudo para minar minha liderança e me destruir. Até macumba, até feitiço ela fez. Jogava feitiço, já ouviu uns feitiços com couro de cobra? Cheguei uma vez na porta do meu escritório, tinha lá um couro de cobra lá que ela deixou. E aí, ela tentou me destruir, mas não conseguiu, e eu acabei conseguindo mandar ela embora. Mas certa vez Deus começou a falar assim: você precisa orar por aqueles que te perseguiram. Esse texto. Comece a orar por aqueles que te perseguem. E eu comecei a botar o nome dessa pessoa em oração e orar por ela. Não só orar, eu comecei a jejuar. Orei e jejuei por ela uma semana. Comecei numa sexta, na última sexta que eu ia entregar o jejum, meu telefone toca. Você conhece fulana? Conheço. É que eu estou fazendo uma entrevista de emprego, eu quero saber se você me recomenda ela. Jesus, você me deu ela na minha mão. Você me devolveu ela na minha mão, Jesus. Cara, na hora veio o Espírito Santo e falou: você não está orando e jejuando para que ela seja abençoada? Senhor me testou, cara. Senhor testou o meu coração para ver se era aquilo mesmo. Na hora, bem aqui na ponta da língua, eu não contrata não.
vem na ponta da língua. Não, contrata. Ela é mãe solteira, precisa trabalhar. Dá uma oportunidade para ela. Amados, aquele foi o ano que a minha empresa mais faturou. Foi o ano que a minha empresa mais faturou. Esse ano que eu comecei a praticar isso. Aleluia. Tem bênçãos atreladas a gente, mas você precisa ter o coração quebrantado para isso. Porque desejar mal para quem te faz mal é fácil. Deseja o bem, faz o contrário do que o mundo está te falando e veja as bênçãos de Deus ser derramadas sobre você. Esse é o mesmo amor que Jesus teve por nós. Nós o magoamos com os nossos pecados e Ele intercedeu ao Pai por nós dizendo: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Depois de ter falado isso, Ele ainda se entregou voluntariamente pela tua vida. Foi lá e morreu uma morte de cruz por você. Nós precisamos encontrar esse amor para vencer o mundo. Nós precisamos ser cheios desse amor e que nunca nos falte desse amor, amém, igreja? E encontramos o amor que vence o mundo em terceiro lugar, quando entendemos que o jugo de Deus é suave. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Fala para quem está do seu lado, os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Em algumas versões, esse texto que nós lemos diz: os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Jugo. Já ouviu falar? A Bíblia fala muito de jugo, né? No meio cristão se fala muito de jugo. O jugo é uma peça que se colocava nos bois para que eles viessem puxar o arado. O arado é aquilo que vem rasgando a terra para você começar uma plantação, para você plantar naquela terra. E o jugo era uma peça de madeira pesadíssima que era colocada sobre os bois. E o conhecimento de Deus, meus amados, transforma as nossas vontades humanas, fazendo com que os deveres que antes pareciam ser pesados na casa de Deus passem a ficar leves e fáceis de se executar. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas fugindo de tarefas para o Senhor, como se fosse um peso, como se fosse algo que estivesse sendo feito como obrigação e não como um prazer e uma honra. Servir ao Senhor, trabalhar para Ele é um prazer e uma honra, amados. Não é peso para ninguém. Eu amo a Jesus e tudo que eu faço para Ele é muito pouco diante do que Ele fez por mim, e Ele continua a fazer e vai fazer ainda mais. Eu tenho que servir ao meu Senhor, ao meu Deus, com alegria. Eu tenho que servir ao meu Deus como se eu estivesse sendo honrado por lavar um vaso nessa igreja. Para mim é uma honra. Lava quantas vezes eu lavei vaso aqui, amados? Banheiros eram aqui, ó. Quantas vezes eu vinha para cá fazer faxina quando ninguém vinha? Eu e minha esposa. Quantas e quantas vezes? E para mim isso não era um peso, era uma honra estar servindo ao meu Deus aqui. Era uma honra estar servindo ao meu Deus na casa dele. E ninguém me pagava nada para isso. Ninguém me pagava nada, mas eu vinha porque era um serviço para mim honrado. Estar servindo ao meu Deus. Isso para mim não é jugo. Isso para mim não é peso. Nunca será um peso. E eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas a gratificação que nós temos ao ver vidas que entram por aquela porta, sendo salvas, sendo transformadas, sendo libertas, sendo curadas aqui dentro, não há dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro no mundo que pague a satisfação da gente ver isso. Que nunca nos falte amor pelas almas perdidas, amados. O amor é o fundamento da nossa fé. Ele levou sobre si todo o jugo pesado. O nosso jugo é suave. O nosso jugo é leve. Você não tem peso. É prazer e honra estar servindo ao Senhor, amém? E encontramos o amor que vence o mundo em quarto lugar, quando nós somos renovados.
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido, amados, está se referindo aqui às pessoas que foram transformadas e renovadas pela fé. Talvez hoje a sua vida espiritual esteja carecendo hoje de uma renovação. Como saber, pastor, se eu preciso de uma renovação espiritual? Vou falar algumas coisas, vê se você se identifica. Se você precisar de uma dessas coisas aqui, é porque você precisa de uma renovação espiritual. Você faz as coisas para Deus no automático, de forma mecânica? Você sente vontade de orar? Você sente vontade de ler a Bíblia? Você sente emoção quando você louva e quando você adora a Deus? Você se sente atraído pelas coisas do mundo? Você perdeu o temor a Deus em algumas coisas? Se você lamenta não sentir mais a presença de Deus, mas não tem mais força para buscá-lo? Se você se identificou com um dos sentimentos acima, você muito provavelmente precisa passar por uma renovação espiritual. Por isso, amados, que eu amo de paixão o Vida Vitoriosa. De 4 em 4 meses, a nossa igreja passa por um avivamento. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a presença de Deus e vemos as pessoas saírem daqui sendo transformadas através do sobrenatural de Deus. Eu não abro mão de estar no Vida Vitoriosa. O Vida Vitoriosa mantém a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações. Que tristeza me dá quando alguém fala, eu não quero participar do Vida Vitoriosa. Triste no meu coração que eu fico. O Vida Vitoriosa aquece a chama do Espírito, não só dos encontristas, mas de todos que estão servindo. Todo mundo, eu sempre recebo muito trabalhando como equipe no Vida Vitoriosa. Como isso me faz bem, como isso faz bem para a minha vida espiritual, como isso me renova. Amados, nós precisamos manter a chama do Espírito acesa em nossos corações. Às vezes você está virando um religioso de carteirinha, está vindo aqui para cumprir tabela, mas a chama no teu coração está apagada. Você precisa reacender a chama dentro do seu coração. Amados irmãos, o dia a dia ele corrompe as nossas convicções. Por isso nós precisamos manter a chama do Espírito aquecida. Os problemas do dia a dia fazem a tua fé esfriar. Os problemas que você tem em casa fazem a tua fé esfriar. Os problemas do trabalho fazem a tua fé esfriar. Então você precisa sempre estar se renovando. É uma necessidade do cristão. Renovação é necessidade espiritual. Bota isso na tua cabeça, amado. Eu falo isso porque eu amo a igreja. Eu amo essa igreja. Eu quero ver essa igreja renovada, avivada, pegando fogo sempre. O Vida Vitoriosa é isso, amado. O Vida Vitoriosa é isso. É você não deixar que a chama do Espírito se apague no seu coração. Nós precisamos viver em conjunto esse avivamento. E que todos aqui possam passar por essa renovação espiritual. Quem já participou do Vida tem que participar servindo. Quem ainda não fez, tem que participar como encontrista. Tem que participar. Você precisa manter aquecida a chama no teu coração. 4 em 4 meses, avivamento, avivamento, avivamento. Um dia a gente vai ter Vida Vitoriosa todo mês aqui nessa igreja. 1 por mês, 12 no ano. Cada rede fazendo 3. É assim que vai ser igual a Nova Iguaçu hoje. Tem 12 Vida Vitoriosa por ano em Nova Iguaçu. 1 por mês. Coisa linda.
Eles vivem por vida vitoriosa. O vida vitoriosa movimenta aquela igreja. O vida vitoriosa traz avivamento. E o que é avivamento? É transformação de vidas. As pessoas entram ali, são transformadas, começam uma nova vida com Jesus, começam a servir e querem fazer. Eu quero fazer você viver isso também. Vem para cá. Eu quero fazer você viver isso também. Eu vou tirar do meu bolso para pagar para você ir por vida. Eu vou tirar do meu bolso. Eu vou pagar para 5 esse mês. Eu estou falando verdade, tá? Eu vou tirar do meu bolso. Eu vou pagar 5 vida vitoriosa para encontrar esse mês. Eu vou tirar do meu bolso. Eu vou investir na vida de pessoas. Eu vou investir na vida delas. Sabe por quê? Porque eu vou ter retorno na minha vida espiritual. É investimento. Pegue pessoas que você sabe que precisam de transformação. Fala assim, esse mês, que você não abençoe 5, mas que você abençoe 1 com R$100 para fazer o Vida Vitoriosa. Que você abençoe meio com 50. Mas que você faça alguma coisa para ver a vida das pessoas sendo transformadas, amém? Quando nós passamos por uma renovação espiritual, amados, nós nos enchemos do amor para vencer esse mundo. E encontramos o amor que vence o mundo em 5º lugar, quando encontramos com Jesus. Verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória sobre o mundo vem para aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você tenha passado uma vida inteira tentando encontrar algo para preencher o vazio que está dentro do seu coração. Talvez você tenha tentado preencher esse vazio com carnaval. Uma empolgação que dura 4 dias e na quarta-feira ele se transforma em cinzas. Você volta destruído, sem forças, deprimido e com vontade de se matar. Quantas e quantas histórias intermináveis nós sabemos disso. Chega na quarta-feira de cinza, a pessoa está numa depressão, quer se matar. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? São intermináveis. Quantas vezes? É isso que é o carnaval. 4 dias depois, na quarta-feira de cinza, a pessoa quer se matar, quer acabar com a própria vida. E sabe por que as pessoas sentem esses vazios? Elas tentam preencher com carnaval, com bebida, com droga, com sexo, e nada preenche. Dinheiro, nada preenche aquele vazio. Elas fazem de tudo para colocar alguma coisa naquele lugar. Mas sabe por que você sente esse vazio? Porque esse vazio ele só pode ser preenchido por Jesus. A forma perfeita que está no seu coração vazia só vai caber Jesus. Já viram aquele joguinho de criança? Estrela, quadrado, bola. Você não consegue colocar uma forma dentro da outra. Você só consegue colocar a própria forma dentro da sua forma. É assim com Jesus no nosso coração. Você vai tentar preencher seu coração com um monte de outras coisas, mas você não vai conseguir, porque aquele vazio que está ali dentro só pode ser preenchido por Jesus. Só Jesus vai conseguir tapar esse buraco, esse vazio que está no seu coração. E você precisa entender que esse vazio, ele pode ser preenchido. Você precisa abandonar essa vida e encontrar o amor. Hoje é dia de você abandonar a tristeza que se encontra no seu coração e entender que Deus enviou para você o amor perfeito. Um amor que pode preencher todo o vazio que está dentro de você. Um amor que Deus nos enviou para que nós possamos vencer o mundo. E esse amor é Jesus. Para concluir, 1 João 4, 15 e 16 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem para nós e confiamos nesse amor. Deus é o amor. Todo aquele que nele permanece também no amor de Deus e Deus nele. Hoje é dia de você ter coragem. E o contrário de coragem é medo. Só que o contrário de medo deixa de ser a coragem. O contrário do medo é o amor.
Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Encha seu coração de amor e receba Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Repita a sua oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor preencha esse vazio que está no meu coração. Eu quero que o Senhor preencha esse vazio que está...